Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós continuamos a nossa meditação, a nossa leitura bíblica aqui no capítulo 11 do livro de Números. E aconteceu que, por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus. Assim que o Senhor ouviu suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo sobre eles. O fogo ardeu de súbito entre eles e destruiu uma ponta do acampamento. Em seguida, o povo clamou, pedindo socorro a Moisés, que orou ao Senhor, e o fogo se extinguiu. É por esse motivo que aquele lugar passou a ser chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel se encheu de cobiça e gula, e até os próprios israelitas tomaram a reclamar, murmurando: quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos de peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas, dos alhos. Agora estamos definhando, privados de tudo, nossos olhos nada veem senão este maná. E o maná era como uma semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo se espalhava pelo arraial para colhê-lo e o triturava no moinho manual, ou socavam em um pilão, depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, caía também o maná. Moisés ouviu o povo chorar, cada família à entrada da sua tenda. A ira do Senhor se inflamou com grande ardor. Moisés se sentiu profundamente desgostoso. Questionou o Senhor: por que fazes mal a teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que me impuseste o cargo de todo esse povo? Fui eu, porventura, que concebi todo esse povo? Fui eu quem dei a luz para que me digas, carrega-os com teus braços, como uma ama que aconchega e conduz um recém-nascido, a fim de levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos teus antepassados? Onde poderei eu conseguir carne para dar a esse povo? Eles insistem em suas queixas contra mim, chorando, exclamando, dá-nos carne para comer. Eu não posso, eu sozinho conduzir esta multidão de pessoas. Essa é uma responsabilidade muito além das minhas forças. Portanto, se é assim que desejas me tratar, então é melhor que me tires a vida agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a humilhação da minha própria e a minha própria ruína. Então o Senhor respondeu a Moisés: reúne 70 sábios anciãos de Israel, que tu sabes serem autoridades e escriba entre o povo. Tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que está em ti e colocando sobre eles. Assim levarão contigo toda a carga de responsabilidade em relação ao povo de Israel. E tu não a levarás mais sozinho. Ordenarás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, clamando: quem nos dará carne para comer? Qual melhor era para nós no Egito? Pois bem, o Senhor vos dará carne para comer. Entretanto, não comereis um dia apenas, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20. Pelo contrário, comereis durante um mês inteiro, até que saia pelas vossas narinas e vos provoque náuseas, visto que não colocastes a vossa total confiança no Senhor, rejeitando o vosso Deus, o Senhor, murmurando em sua presença e exclamando: por que, pois, saímos do Egito? Argumentou Moisés: o povo no meio do qual estou conta 600.000 homens a pé, e tu dizes: eu lhes darei carne para comer durante o mês inteiro? Será que haveria carne suficiente para todos eles, ainda que se abastassem os rebanhos de pequenos e grandes animais, ou mesmo que se recolhessem para servi-los todos os peixes do mar? Diante desse questionamento, replicou o Senhor a Moisés: ter-se-ia porventura encurtado o braço do Senhor? Tu verás se a palavra que eu te entreguei se cumpre ou não. Em seguida, Moisés saiu e comunicou ao povo a palavra do Senhor. Então, escolheu e reuniu rapidamente 70 sábios anciãos dentre o povo e os postou ao redor da tenda.
O Senhor desceu na nuvem, falou a Moisés e tomou o espírito que pairava sobre Moisés e colocou sobre as 70 autoridades. Assim que o espírito veio sobre essas pessoas, profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazê-lo. 2 homens haviam permanecido no acampamento. Nunca mais tornaram a fazê-lo. 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles se chamava Eldade e outro Medade. O Espírito também os alcançou e pousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda, embora estivessem entre os escolhidos, e assim puseram-se a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Eldade e Medade exclamava ele, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade auxiliava Moisés, tomou a palavra e rogou, Moisés, meu senhor, proíbe-os. Contudo, ponderou Moisés, está ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Senhor fosse constituído de profetas e que o Senhor depositasse seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel retornaram junto para o arraial. Levantou-se então um vento, enviado pelo Senhor e vindo do mar, que trouxe consigo um enorme bando de codornizes e arremessou sobre o acampamento todas as codornizes. Elas caíram em volta do arraial em todas as direções, uma distância de um dia de caminhada, uns 30 quilômetros, e cobriram todo o chão em montes com cerca de 1 metro de altura. Durante todo aquele dia, aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo passou recolhendo as codornizes. Nenhuma só pessoa pegou menos que 10 homens, barris dessa espécie de codorna. Então o povo estendeu para secar ao redor de todo o acampamento. Entretanto, a carne ainda estava entre seus dentes e antes que fosse digerida, num momento se acendeu a ira do Senhor contra aquela multidão, e ele feriu seu povo com uma praga terrível. Por causa desse acontecimento, o lugar passou a ser chamado Kivrot Hatavá, que quer dizer sepulcro dos cobiçosos, porquanto ali foram enterrados todos aqueles que haviam sido dominados pelo desejo das iguarias do Egito. De Kivrot Hatá, o povo de Israel partiu para Azerote e lá acampou. Tão perigoso é a murmuração, né? Se tem uma coisa que provoca a ira de Deus, é a murmuração, queridos. Nós estamos desfrutando das bênçãos do Senhor, estamos desfrutando de tudo que Ele tem nos dado, né? E mesmo assim, muitas vezes não estamos contentes, estamos murmurando, e isso é muito perigoso. Foi por causa disso que todas as pragas caíram sobre essas pessoas e muitas vezes as pragas recaem sobre nós por conta disso, e a gente não sabe, né? E a gente não entende. Murmuração é o fruto da insatisfação com as bênçãos de Deus. As reclamações são afrontas a Deus e elas transformam as bênçãos em maldições. Aqui do versículo 1 até o 3, a gente vê que no início da viagem o povo já começou a murmurar, né, da vida difícil, e a murmuração começou a acender a ira de Deus. De repente, né, veio um fogo que queimou as extremidades do acampamento. E é por isso que o lugar chama Tabará, que significa incêndio. O incêndio só acabou quando procuraram Moisés e ele intercedeu pelo povo. Um homem de Deus realmente cheio do poder de Deus, um homem de Deus que realmente tem intimidade com Deus, queridos, tem esse poder, sim. A gente clama e ele responde. Vejam que Moisés clamou, e só quando Moisés clamou foi que o fogo cessou. Quantas vezes, né, as pessoas vêm pedir a nós oração porque sabem que nós temos intimidade com Deus e que através dessa intimidade Deus vai responder às nossas orações, né? Nos versículos ali a partir do 4
partir do versículo 4, alguns estrangeiros eram incrédulos, né, e influenciavam os crentes imaturos. Eles estavam reclamando da falta dos prazeres do Egito. Tinham à disposição, queridos, a comida que vinha do céu, mas estavam reclamando da falta de prazeres do Egito. Quantas vezes nós temos feito isso? A ira do Senhor se acendeu quando Moisés ouviu todas aquelas famílias reclamando na porta das tendas. Reclamavam de Deus enquanto eram alimentados com o maná do céu. Não é isso que nós temos feito tantas vezes? Queridos, isso é rejeitar as bênçãos de Deus. Ele atendeu a reclamação, mas não foi para responder uma oração, um clamor. Na verdade, foi para demonstrar que as reclamações se transformaram em maldição. Precisamos ter claro na mente, primeiro, Deus atendeu a oração de Moisés e cessou o fogo, cessou o incêndio. Mas quando ele mandou todas as codornizes, todas as codornas, foi por causa da ira, não foi para abençoar, foi para mostrar que a bênção tinha se tornado maldição. A partir dos versículos 30, acho que é 30, do 30 até o 34, Deus enviou carne, muita carne de codorna para os murmuradores, né? Mas os insatisfeitos ainda não tinham terminado de engolir a primeira mordida e a ira de Deus se acendeu contra o povo. Deus feriu os murmuradores com uma praga terrível. Por isso é que eles chamaram o lugar de Kibrot Atavá, né? Que significa túmulo dos desejos, porque ali foram enterradas muitas pessoas que queriam comer muito, que queriam muito, muito comer carne. Os versos, a partir do versículo 35, no versículo 35, desculpa, a gente vê que a viagem começou a ficar mais demorada, né? Parece que Deus vai ter que usar muito mais tempo para ensinar esse povo. Nós precisamos saber que tem mais referências na Bíblia sobre a fúria e sobre a ira de Deus do que o seu amor e a sua bondade. Isso só é apreciado pelos cristãos de verdade, pelos cristãos genuínos que amam a Deus de verdade e que reconhecem, né, a santidade e a justiça de Deus. Quem reconhece a santidade e a justiça de Deus entende, né, sempre entende o que Deus está fazendo, sempre o melhor pelo seu povo. E mesmo, né, Deus sempre fazendo o melhor pelo seu povo, muitos ainda continuam desejando o pior. Muitas vezes Deus atende a reclamação das pessoas para que elas vejam que é loucura ignorar ou desprezar todo o bem que Ele faz. O ser humano sempre quer mais, né? Mais e mais, nunca é uma insatisfação tão grande. Gente, esse povo andava com Deus ali, a presença de Deus estava o tempo inteiro ali, eles comiam maná do céu e não estavam satisfeitos. Nós, queridos, estamos satisfeitos com as bênçãos do Senhor? Quantas vezes o Senhor tem permitido, tem jogado coisas na nossa casa, na nossa vida, mas a gente percebe
que quando ele joga essas coisas, não é com prazer, não é para abençoar, é para mostrar que a gente tinha o suficiente antes. É loucura, queridos. Esse capítulo inteiro ensina que quando os desejos carnais são colocados acima da vontade de Deus, o resultado é desastroso. E quando a incredulidade domina um crente, ele reclama mais do que agradece, vive cheio de reclamações baseadas nos desejos carnais e vaidosos, né? Todas as reclamações são baseadas sempre nos desejos da carne e nas suas vaidades, que estão ligados, né, diretamente à insatisfação. E o fim desses homens é a morte da carne e a morte eterna. Olha direitinho esse capítulo, queridos, e vê se a tua vida não se encaixa na vida desses murmuradores. E se sim, corre, se arrepende, pede perdão para Jesus e começa a ser grato, para que a ira de Deus não se acenda sobre a tua vida e sobre os que estão te rodeando. Um forte abraço, que Deus nos abençoe, nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.